Boa noite, Antifa, de Bruxelas. Inês Holiday, de Bruxelas. A live Poesia na Janela. Hoje fui para a minha primeira manifestação depois da pandemia, né? Depois do desconfinamento. Uma manifestação, eu acho que eu só senti uma emoção dessa no Chile, em 73, quando eu fui para a manifestação do 1º de maio, lá em Santiago, com Allende fazendo um discurso memorável. Foi uma das últimas manifestações populares, né? Tinha 1 milhão de pessoas. Veio camponês, caça operária, todo mundo ali. Foi realmente a manifestação mais bonita que eu já vi. E hoje foi a manifestação aqui da comunidade africana, né, afrodescendente, mas gente do mundo inteiro estava na manifestação, muita gente. Foi uma manifestação assim impressionante, né, que era a vida do negro conta, né? E realmente muito emocionante. E os africanos, eles têm uma capacidade de liderança assim muito forte, né? Então eles tinha lá, o pessoal vinha falar no microfone, foi mesmo em frente do Palácio de Justiça, né? Porque no justice, no peace. Não tem justiça, não tem paz. É um local onde tem muita manifestação, que é em frente do Palácio de Justiça, né? Então, os oradores passavam um atrás do outro e era um delírio, assim, a turma, nossa, todo mundo aplaudia, todo mundo gritava os slogans, muito jovem, uma juventude, muito impressionante também pelo fato de que muita gente vestida de negro e com máscara. Essas máscaras dão um aspecto assim, é bom para a revolução, dá uma vontade de fazer uma revolução. Nossa, eu também estava de máscara, mas eu percebi que meus cabelos estão tudo branquinhos. Está parecendo cabelo de neve. Aqui não aparece muito mais na foto, nossa. Mas enfim. Então, estamos aí para derrubar o capitalismo, né? Muita gente também falava contra o fascismo, contra o capitalismo, né? Dizendo que tudo isso é consequência do neoliberalismo, do capitalismo. Justamente a gente vai falar disso hoje, né? Eu não programei, não pensei porque eu também soube ontem da manifestação que o ministro da Saúde aqui não gostou nada de saber, porque tinha programado para mais ou menos 5 mil pessoas, e eu acho que deu bem mais, porque a Bruxelas estava paralisada, as ruas todas ocupadas pelos manifestantes. E manifestação de africano é muito bom, porque lembram lá na África do Sul como é que eles faziam lá aí os jovens dançam e cantam e avançam com um poder danado. Imagino que a polícia aqui, bom, é tudo Robocop assim, mas fica tudo quieto. Eles não. É muito raro que eles ataquem os manifestantes. Estão mais ali para proteger. Então, hoje a gente vai falar sobre a ideologia neoliberal, né? É uma tese de uma carta branca, não é bem uma tese, mas enfim, a presidente da Associação Sindical dos Magistrados da Bélgica, que escreveu uma carta branca para o jornal Le Soir, né, o jornal à noite, onde ela sustenta que o neoliberalismo é uma ideologia fascista, que é a mesma coisa que o fascismo, e eu também acho que é. Então e segundo ela, passou o tempo da oratória, né, que é necessário agora nomear as coisas para preparar uma resposta adequada e democrática em concerto, né, todos juntos, particularmente dentro dos serviços públicos, contra o liberalismo, né?
Aí, bom, ela explica um pouquinho o que foi o liberalismo. Se trata de neoliberalismo, né, que não tem muito a ver com o liberalismo. O liberalismo foi uma doutrina que foi deduzida da filosofia do iluminismo, né? Que muita gente também bota muita luz nesse iluminismo, mas por um lado tinha coisas boas, mas tinha também coisas ruins, porque muitos desses filósofos eram racistas, tinham ações no tráfico negreiro, né? E apoiaram a colonização da África, como Victor Hugo e outros tantos, né? Então, quem conhece um pouco a história, eu também estudo muito a filosofia e eu sou, a minha especialidade na realidade é a história é, da, da colonização, da escravidão, né? Como artista plástica, a minha pesquisa foi sobre a escravidão. Tem um livrinho aí, eu criei o museu da história da escravidão, o Museu Valise da história da escravidão, né? E eu viajo com ela por aí, faço muitas exposições, já fiz muitas exposições. Então, particularmente esse período que eu trabalhei, né? Inclusive, um trabalho está na ONU agora, né? Por 10 anos, exposto lá em Genebra, e que é parceiro da Unesco, né? Também faz parte da coalizão da Unesco para a difusão da história geral da África. Então, eu posso dizer que eu sei que ela tem toda a razão. Então, ela disse que era a filosofia política quanto econômica que visava impor ao Estado a distância necessária para respeitar as liberdades. Quer dizer, no começo o liberalismo tinha certo, era um avanço social, né? Então, era um advento da emancipação democrática e que foi uma força motriz, né, por trás do advento, trouxe progresso nas democracias ocidentais. Claro, ninguém pode negar isso, né? Já o neoliberalismo é fascismo. O neoliberalismo é esse economismo total, né? Totalitário, né? O que é totalitário? Mas esse neoliberalismo é um totalitário, só que ele é líquido, viscoso. Ele se infiltra, né, em todas as esferas da sociedade, manipula cada momento do nosso tempo, usa e impõe pensamento único, né? É o extremismo, assim, é uma ideologia totalitária, extremista e terrorista, que mente, aí já sou eu que estou dizendo, que mente, que encurrala as instituições, compra as pessoas, corrompe os políticos, chantageia e aterroriza. E mente pra caramba, né? Porque se baseia na mentira. Voltando à moça, porque eu sou exaltada, vocês sabem, né? Então, o fascismo é definido como a subjugação de todos aos componentes do Estado. Há uma ideologia totalitária e nihilista. Nihilista, você sabe, nihilista é o zero, né? O nada. Não respeita nada, não existe nada. Então pode se lascar tudo. É, é o máximo do ser humano destrutivo, o nihilista. Então, eles fazem com que o Estado seja mínimo para a população e máximo para eles, né? Para os governantes, para o sistema financeiro, né? Quando o sistema financeiro está falindo, eles vão lá e injetam dinheiro público, né? E ficam na maior frescura para dar agora, como agora, R$ 600 aos pobres brasileiros, né? Então, toda a sociedade está a serviço dessa economia, né? E das finanças, né? Do sistema financeiro, que eles chamam de mercado. O mercado é o que é gente. É gente. Gente safada, mas é gente. Gente safada mesmo, porque esses ali, eles especulam com a fome, eles especulam com guerra, eles especulam com doença. É a pior raça que existe nesse mundo, né? A que está ali por trás do mercado. Pode crer. E o pior é que os políticos estão a serviço deles, porque são submissos a eles, né? Mas são tratados como empregados deles, né? E comandam eles, até que o bem comum caia nas mãos deles, porque o que o mercado quer, essa gente do mercado, é os bens da população, é pilhar tudo, é saquear tudo, é pegar
os recursos, né, da população. Ou seja, privatizar, né? Privatizar e vender a preço de banana para o capital estrangeiro, como estão fazendo no Brasil, como fizeram na Grécia, né? No Brasil está acontecendo um problema seríssimo, vai ficar feito a Grécia, Colômbia, México misturado, o Brasil, o Chile. Vai tudo dando tiro na cabeça, porque o Guedes roubou os fundos de pensões tudinho ali dos chilenos, né? E agora está lá no Brasil arrombando com os cofres brasileiros. E o pior é que eles ainda endividam a sociedade, né? Bota nas mãos do FMI para completar o saqueio. Porque do momento que você está nas mãos do FMI, aí o FMI é que determina o que vai acontecer. Salário, baixa de salário, entendeu? Não aumento, congelamento de salário durante, como agora Bozó aí, né? Não sei se foi Bozó ou foi Trump. Foi Temer, tudo com o mesmo nome parecido, esse safado. Então, que o salário do brasileiro está bloqueado por 20 anos. Além de ter baixado, está bloqueado, né? Mas então, eu continuo com ela, né? Minhas raivas saem sempre, né? Então, até os governos aí dos países democráticos europeus, né? E, bom, estão hipnotizados pelas falácias do neoliberalismo, porque só sai com falácia, fake news e corrupção, né? Sujeira, só tem sujeira detrás do neoliberalismo. Então, como é que eles procedem? Eles ridicularizam as políticas públicas, né? Como no Brasil, né? O que eles fizeram contra as cotas para os negros, para os índios, para os pobres, né? Aquele alvoroço todo, tentando derrubar tudo, né? Ridicularizam os valores humanistas mais óbvios, que toda sociedade deve ter, né? Como achincalham tudo, como a solidariedade, a fraternidade, a integração das populações mais vulneráveis, né? O respeito uns pelos outros. Tudo isso é achincalhado. E vocês viram hoje, né? O guru lá da Virgínia, o fake filósofo lá, esculhambou com o Bolsonaro, mandou ele tomar naquele lugar que ia derrubar o governo dele. Mas o que é que esse velho safado lá da Virgínia? Porque é um bandido, né? O problema dele é que ele está devendo 2.800.000 a Caetano Veloso e ele queria que Bolsonaro pedisse ao velho da Havan para pagar a dívida dele, que a justiça obrigou ele a pagar isso. Aí o velho, não sei se Bolsonaro, acho que não pediu ao velho da Havan. Aí ele tá irado, ele tá puto da vida com o Bolsonaro e tá ameaçando derrubar e derrubar os milicos junto. Ó, será que o cara é metido? Será que ele se acha? Na Virgínia, que ele não pode nem sair, porque se ele sair, ele não pode nem mais voltar para os Estados Unidos, porque lá ele tem um monte de processo, ele deve dinheiro para caramba ao Estado americano, né? Porque é um sonegador de imposto, igual que Bolsa. Então eles achincalham, né? Tudo e depois eles deformam as coisas e sequestram, inclusive, o sentido das coisas, da semântica, né? Para justamente distorcer a realidade, que esse é a arma principal deles é distorção da realidade, porque aí as pessoas ficam feito barata tonta, não entendem mais a diferença entre coisa com coisa, não rima coisa com coisa, não consegue formular uma frase inteira, né, sem dizer uma merda, porque é isso que acontece com esses bolsonaristas, abre a boca e sai, esgoto a céu aberto a boca dessa gente. Então, o principal, se preste bem atenção, distorção da realidade. Todo totalitarismo é, antes de tudo, um desvio da linguagem. E como no romance de George Orwell, quem leu 1984, o neoliberalismo tem seu novlangue, lembra o nome da língua que Orwell inventou, novlangue, e seus elementos de comunicação que permitem distorcer o real. Como resultado, quaisquer cortes orçamentários são atualmente resultado da modernização dos setores afetados, né? Quer dizer, eles cortam na educação, por exemplo, e dizem que estão modernizando. Aí ninguém sabe onde diabo eles botam o dinheiro. Tiram dali
E ninguém sabe onde vai. Não, nós sabemos, posso estar comprando deputado ali a granel, né? E então essa é uma das coisas que eles usam. Por exemplo, os mais pobres não são mais reembolsados por cuidados de saúde, né? E desiste, por exemplo, de procurar um dentista. Aí o que é que eles dizem? É a modernização da Seguridade Social que está em andamento. Ele sempre tem uma coisinha, né? Uma explicaçãozinha assim mentirosa para dizer que aquilo dá certo. Então, outra coisa, a abstração, né? A abstração domina o discurso público para desfazer suas implicações para os seres humanos. Assim, no que diz respeito aos migrantes, por exemplo, aqui na Europa, ela usa os exemplos aqui da Europa, né? Mas você pode botar nome nordestino em lugar de imigrante. Então, é imperativo que sua recepção não crie um apelo aéreo que nossas finanças não poderiam assumir. O que é que eles dizem aqui com os imigrantes? Ah, nós não podemos acolher toda a miséria do mundo. Só que eles provocaram toda a miséria do mundo. Aí depois não querem as consequências, porque os miseráveis vêm para cá cobrar. É, né? Então, eles descrevem essas pessoas como assistidas. Quem ouviu lá muitas vezes com a Bolsa Família dizer que eram assistidos para comprá-los para votar no PT? Tu viu isso o tempo todo, né? Então, isso normalmente é a solidariedade nacional, é uma coisa que deveria ser de praxe, né? A solidariedade com os mais carentes, porque você está numa sociedade de consumo, que é a base do capitalismo, do liberalismo, do neoliberalismo, é o que? É o consumo. Produção, excesso de produção, consumo. Aí você produz, produz, produz. Aí só quem pode comprar é o rico. O que é que acontece? O rico não compra no país, compra fora. Aí os pobres ficam sem poder comprar e pronto, o sistema entra em bancarrota. Né? Quer dizer, é uma burrice congenital. Como é que você que você cria uma sociedade de consumo e não dá meios das pessoas consumirem? Ai, meu Deus, eu não aguento a burrice do político de direita no Brasil. Eu não aguento, porque você ainda vê aqui na Europa, alguns políticos, você ainda vê que eles conseguem rimar uma frase inteira, conseguem explicar alguma coisa, conseguem. E tem que negociar com os partidos de esquerda, né? Porque os partidos de esquerda estão no poder e às vezes são maioria e não tem como eles impor essa porcaria deles aí do neoliberalismo. Mas, bom, durante aí uns 10 anos a Europa sofreu pra cachorro aí com a direita no poder, né? Mas a direita burra do Brasil não existe em lugar nenhum do mundo, mas não existe, é uma coisa triste. Dá vergonha. Hoje eu mesma estava aí na manifestação, que eu fui, né, toda mascaradinha e tal, protegida. Fui na manifestação e contra vários amigos meus e tal. E, e eles todos me diziam: nossa, o Brasil chegou ao ponto final, né? Está no nazismo, não tem mais outro limite, não. Chegou ao limite, Brasil. Todo mundo me dizia isso. O Brasil está no último estágio, assim, da barbárie, chegou no nazismo, né? Quer dizer, está todo mundo sabendo. Não me abraçam assim com tristeza porque não pode, né? Por causa do Covid, tá todo mundo mascarado. Mas fica todo mundo morrendo de pena do Brasil. Eu digo, ah, mas o que fazer? Os africanos, não, porque a maioria dos meus amigos é tudo africano. Eles com pena do Brasil. Pode. Pois. É isso mesmo, a lasqueira do caralho. Então, outra coisa que ela diz que o neoliberalismo é o culto à avaliação, né? O darwinismo social domina e atribui a cada um os requisitos do desempenho mais rigorosos. Quer dizer, é aquela coisa que você é empreendedor de você mesmo. Quer dizer, você é uma prostituta, você vende seu peixe como se você fosse o peixe. Né? Você não tem mais um peixe para vender, você é o peixe. Aí você fica vendendo aquela desgraça, às vezes tá podre, tá fedendo, tá velho, tá sem escama, né? Ou sei lá o que, o peixe já tá com vidrado de tão velho. Aí ficou ali tentando vender aquela desgraça, feito um lavo de caralho. Os caras vendendo um peixe podre ali, que é ele mesmo, né? Como filósofo.
e ganhou fortuna com isso. Se ele não devesse tanto dinheiro aos Estados Unidos, acho que ele era rico. Mas teve gente que ricou lá com o abestalhamento dos brasileiros lá no Brasil. Esses caras dão curso aí, vocês não imaginam que coisa. Tudo copiado da internet. Só isso é vergonha. E nem citam, né? Porque, bom, eu digo coisa dos outros aqui. Eu avisei, eu vou fazer leituras e comentários e tudo, mas eu cito as pessoas já, né? Eu digo, vem de tal lugar, vem de tal coisa, vem não sei o quê. E às vezes escrevo para a pessoa dizendo, olha, eu vou usar esse teu texto aqui, como eu fiz com a CNT, eu digo, eu vou traduzir esse texto de vocês em português, e eles disseram, sem problema, mande depois para a gente e tal. Quer dizer, você tem que ter uma certa honestidade intelectual, não pode ser muito sem vergonha, não, porque né, o Brasil tem muita sem vergonha. Então ele enfraquece as pessoas assim, dizendo, por exemplo, enfraquecer é falhar. Nossas bases culturais são invertidas. Qualquer postulado humanista é desqualificado ou desmonetizado, né? Porque o neoliberalismo tem o monopólio da racionalidade e do realismo. E tudo é monetização. Eu nem conhecia essa palavra, eu comecei a ouvir com os blogueiros aí, tudo. Aí tem que monetizar, vai desmonetizar, se eu dizer palavrão, se eu disser palavrão, vai desmonetizar. Aí eu fiquei pensando, mas que danada é isso? É porque todo mundo agora é um peixe, todo mundo se vende, né? Você vê, o povo virou um esmoleiro do caramba nas redes sociais. Todo mundo pede esmola. Eu não, hein, gente? O meu aqui, ó, não tem nem. Já faz, meu canal já tem uns 4 anos, só tem, não chega nem a 500 pessoas. É porque, do jeito que eu sou, com essas coisas que eu falo, é pouca gente que vai aí se inscrever no meu canal no YouTube. Falar nisso, vão lá no YouTube, Inês Oludé, basta estar Inês Oludé e se inscrever lá. Mas eu não quero monetizar, não, é só para poder depois fazer as lives também no YouTube. Então, Margaret Thatcher, ela colocou em 1985, ela disse, né? Não há alternativa. Todo o resto é utopia, irracionalidade e regressão. As virtudes do debate e do conflito são desacreditadas, né, por essa gente. Vem cá, Margaret Thatcher dizer um negócio desse, de que o neoliberalismo é racionalidade e tudo o resto é utopia. Não, mas é nada. Morreu demente, né? Que ela morreu com demência senil, porque fez tanta merda, matou tanta gente que no final não queria mais se lembrar de nada. É uma teoria minha, eu acho que tem muito a ver, as pessoas que fizeram muito mal ao mundo e eles acabam tudo com demência senil. É porque não quer assumir o que fizeram. Então, as virtudes do debate e do conflito são desacreditadas, né, uma vez que a história é governada por necessidade. Conflito e debate é fundamental na democracia, né, mas o neoliberal, ele quer impor um pensamento único, né, escola sem partido, político apolítico, né, você não acredita nas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Quantos deputados aí dizendo que é político, que não tem ideologia, ó, o liberalismo é uma ideologia, gente, é uma ideologia fascista, né? Tudo é ideologia, catolicismo, capitalismo, comunismo, tudo isso é ideologia. Né? Mas eles querem dizer que não, por quê? Porque eles, como ela disse ali, eles deturpam o sentido das palavras, né, da semântica, que é para deixar as pessoas confusas. E para passar por virtuosos, claro, né? São virtuosos. Ah, não, esses políticos é tudo corrupto. Mas eu não, né? Me chama de corrupto, porra, né? Como dizia lá a besta do Apocalipse. Então, essa subcultura contém uma ameaça existencial própria, a ausência de desempenho, condena ao desaparecimento e, ao mesmo tempo, todos são acusados de ineficiência e forçados a justificar tudo. A avaliação reina suprema e, com ela, a burocracia que impõe a definição e busca de uma infinidade de objetivos e indicadores, às quais é adequado cumprir. Criatividade e pensamento crítico são sufocados pela gestão. A gestão, essa é a palavra-chave dos empreendedores. Gestão. Sabe quem foi que... Não é, ele não criou a gestão, mas essa coisa da gestão absoluta, isso aí foi um nazista
que criou isso. Depois até vou fazer uma live sobre essa coisa aí da gestão, que foi um grande nazista que foi reciclado depois da Segunda Guerra Mundial e deu curso aí mais de 800 mil pessoas criando esses think tank aí, né? Think tank tanque, pense como um tanque. Imagina aquela escavadeira ali do irmão do Ciro, em cima das pessoas. Para mim, o think tank é isso, pense como um tanque, né? E passa por cima de tudo. Na realidade é isso. Então, e cada um para bater sua culpa, né, sobre os resíduos e inércia do qual ele é culpado. Quer dizer, se você não é desse jeito aí, você é culpado. Se você é pobre, não é um problema social, é você. Né? Você viu quantos programinha tem aí no Brasil? Fique milionário em 24 horas, veja meu vídeo e fique rico, né? Aquelas coisas que estão ali, igual os pastores aí evangélicos, e safado, né? Porque tem pastor também que presta. Então, aí vamos, ainda tem mais coisa, né? A justiça negligenciada. Eu tenho certeza que vocês, quem estiver vendo isso, está fazendo as mesmas analogias que eu, porque é o que está acontecendo no Brasil. É exatamente. Por isso que eu peguei o texto dela, porque é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Então, justiça negligenciada. A ideologia neoliberal gera uma normatividade que compete com as leis do parlamento. O poder democrático da lei está, portanto, comprometido na percepção de que representam liberdade e emancipações e na prevenção dos abusos que impõem a lei e o procedimento são agora obstáculos. Então, o que ela quer dizer com isso? É tradução do francês, então pode ficar meio bizarro. Ela quer dizer isso assim, que eles tentam modificar a percepção da lei, da justiça, da lei, né? E fazer com que você, por exemplo, como aconteceu agora, Bolsonaro, que comemorou que a Polícia Federal foi na casa de não sei quem lá, do Witzel, acho que é Witzel, né? E comemorou e agradeceu e deu os parabéns à Polícia Federal. No outro dia, a Polícia Federal foi lá na casa de bolsonarista, pronto, ele ficou indignado, então a justiça brasileira não presta mais. Acabou, porra, foi o que ele falou. Ah, não, o acabou, porra, é o do haitiano, meu filho, não você. Entendeu? Então, para eles, então, a lei se transforma num obstáculo. Aí o que é que ele fez? Aí está aí tentando dar golpe, né, nos outros poderes, tentando derrubar STF e STE. Por quê? Um por causa das fake news e o outro por causa das investigações criminais dos filhinhos dele e dos amiguinhos dele. Porque só tem bandido, tanto na família como no governo. Da mesma forma, o judiciário provavelmente perturbará o dominante, deve ser verificado. E ela fala do sistema da justiça belga, né, mas é a mesma coisa da justiça no Brasil. Ela diz que a justiça belga é subfinanciada e que em 2015 ela estava no último do ranking europeu da fiabilidade, né, das justiças, entre o Atlântico e o Ural. O Ural é na Rússia, né? Então a justiça belga é mais corrupta ainda do que na Rússia nos anos 90. Em 2 anos, o governo conseguiu privá-lo da independência que a Constituição lhe conferiu. Quer dizer, conseguiram desviar a justiça. Ela não corresponde mais à Constituição belga, nem ao interesse do cidadão, né? Para que ele possa desempenhar o papel do contrapoder, porque a Bélgica é uma democracia também, né? É liberal, mas é uma democracia. Então, os poderes são independentes. E conseguiram corromper a justiça, né? Aí ela diz, o projeto é claramente o seguinte, que não haverá mais justiça na Bélgica. Quer dizer, não há justiça para os pobres, né? Porque o rico, a justiça vai sempre defender. Aí o que eles chamam da justiça? Uma casta acima do lote. É o semideus, isso, né? A classe dominante, no entanto, não administra a mesma noção que prescreve aos cidadãos comuns,
porque a austeridade bem ordenada começa com os outros, né? Tudo é bom para os outros, não para eles. O economista Thomas Piketty é muito bom esse cara, ele é francês. Ele descreveu perfeitamente no seu estudo sobre desigualdade e capitalismo no século XXI, que foi publicado em 2013. Ele tem muitas conferências de Piketty. Acho que no Brasil já ouvi falar ele no Brasil. Acho que ele andou pelo Brasil. Deve ter coisa dele traduzida no Brasil. Então é Tomás, Thomas, Piketty, Piketty. Não sei se ele é francês ou se ele é canadense. Me pergunto se ele não é canadense. Acho que é. Então, apesar da crise de 2008 e dos encantamentos éticos que se seguiram, nada aconteceu para policiar a comunidade financeira, ou seja, não tem controle, né? Eles não se sujeitam às demandas do bem comum. Aí diz, quem pagou a crise de 2008? Quem ainda está pagando, né? Porque ela começou, mas ninguém sabe ainda quando é que ela vai terminar. Quem pagou? Pessoas comuns. Você e eu. Bom, né, esse cara? Ah, essa senhora, ela é muito boa. E é estranho, porque ela é a presidente do Sindicato do Judiciário. É muito raro porque isso é uma corporação assim, fuderosa, né? Eles não prestam conta a ninguém, é uma coisa terrível. Embora que aqui, bom, comparando com o Brasil, você tem direito de defesa, né? Mesmo se você não tem dinheiro assim, você tem um advogado gratuito, né? Mas é muita sujeira assim. Enfim. E o rico tem todos os privilégios, o rico não paga imposto, as multinacionais têm isenção de imposto, elas deslocalizam, levam as empresas para os países onde o salário é baixo, né? Índia, Brasil, China. Aí depois diz que a China tem escravidão, né? Mas são eles que levam as empresas para a China. Então tem muito desemprego aqui, muito problema assim, sério. E agora com a pandemia, vou te contar. A sorte é que a Bélgica tem dinheiro pra caramba, porque ela roubou muito o Congo, né? Tem muito dinheiro aí, tem muita riqueza aqui nesse país. Então, vamos para a poesia. Vamos ler já que estamos em período de protestos no mundo inteiro, gente, mas está no mundo inteiro, esse negócio vai estourar. Não é possível que continuemos a viver com uma vida burra dessa, não, que estraga o planeta, que mata os animais, que faz desaparecer as espécies, inclusive de gente, né? Uma vida burra dessa não é possível que a gente mantenha. Os ricos já estão aí preparando para ir para a Lua. Estragaram a Terra, né? Já estão querendo ir para a Lua. Tomara que vão e fiquem por lá, né? Vida burra, gente. Não, eu não consigo acreditar que nós chegamos a esse ponto de fazer uma vida burra dessa. Rapaz, para burro só falta as penas. Aí você vai dizer, mas burro não tem pena. Eu digo, então não falta nada. Somos burros mesmo, porque é uma vida de cretino. Bom, bora lá. Lisânia é um Jesus Lisânia em Lusitânia Jesus Lisânia é um poeta anarquista espanhol, né, nascido em Barcelona em 1931, formado em filosofia, né? Ele foi professor também de filosofia. Os alunos dele todo mundo passava, não tinha prova, não tinha nada. Ele mandava passar todo mundo. Ele defendeu o que dominava o misticismo libertário, né? Ele inventou aí um misticismo libertário. Ele deve ter sido criado no catolicismo, como todo espanhol na época, né? E para ele, esse misticismo libertário levava à evolução do mundo, a um mundo real e selvagem, né? Do mundo real e selvagem até um mundo real poético, né? Então, ele publicou mais de 20 livros de poesia e foi grande pensador anarquista, colaborou em muitas revistas libertárias, né, como a Controvérsia, publicada em Barcelona. E morreu há pouco tempo, morreu em maio
de 2015. O poeta não devia morrer, né? Mas enfim, tem que. Então ele escreveu o Manifesto Poético Anarquista. Então ele apresenta um ensaio bem conciso, né, no qual ele expõe seu manifesto anarquista, e o faz do contraste com os conceitos, né, estrutura de montagem dominada por dominantes, comunismo poético, comunismo político, ou religioso, né, mundo real poético, mundo real selvagem. E ele fala sobre a compreensão, a coordenação, a inocência, a plenitude, a ajuda mútua, né, como eu já falei, de Kropotkin, o humanismo e sua visão da acrácia, é uma cidade imaginária que ele inventou. Acrácia quer dizer sem ordem, sem limite, sem ninguém para te aporrinhar, né? É uma visão que implica fé no ser humano. E segundo ele, a gente estava apenas começando nossa história, nossa compreensão de que uma espécie aparentemente chamada de autodestruição poderia alcançar, entre suas luzes e suas sombras, sua plenitude. Construímos um reino e devemos transformá-lo em um mundo. Então ele conta sua aventura poética e libertária. Vamos ver. Em nome de todos os cavaleiros da poesia que no mundo foram, chamo todos os sonhadores, todos os poetas para nos manifestarmos na rua. A rua é nossa, não dos vozeiros. Frente à luta pelo domínio, ao seu horror, à sua loucura, avante a coluna poética. Companheiros, todos somos companheiros, ou não temos os mesmos problemas e a mesma essência. Ninguém se lembra? Minha pátria é o mundo, minha família, toda a humanidade. O humanismo poético, o meu humanismo. Os outros, vivemo-los, ora, se não os vivemos. Perdem-se nessa luta, cheios de insofrível retórica, cheios. Chamo todos os sonhadores, todos os poetas. Reclamemos o fim de quanto nos divide, esquecendo o que nos une, o nosso destino de seres mortais e criativos, de quanto gera um mundo de dominadores e subjugados, doentes e confusos, de quanto impede a liberdade de sentir, o voo do pensamento, nossa vida interior, liberta de tudo o que os retóricos enlouquecidos impõem e mentalizam os vozeiros, não ao mundo real político. Todos a conquista de nossa plenitude humana, o mundo real poético, e que, por fim, supere esse domínio que nos destrói, que impede a plenitude para que nascemos os sonhos, para que vivemos. Ou vivemos para quê? De que nos serve um continente deslumbrante, carcereiro de nosso humanismo contido, de nosso heróico fundo. Sonhadores, poetas, ante as vítimas inocentes não chorar, não lamentar, que chorem os crocodilos. Lutemos para acabar a sede de mando, causa da nossa barbárie. Salvemos a mente do reino das sombras, não ao racionalismo que impede a liberdade do nosso mundo interior, não ao irracionalismo que a enlouquece com seus símbolos, terríveis doenças não assinaladas pelos médicos. Pobres de nós, postos nas mãos dos médicos, dos físicos e metafísicos, que sabem eles do nosso sofrimento, do nosso destino. Vejam, o reino da deusa, a deusa razão doente, o reino de seus vozeiros, não a crítica da razão pura, não a crítica da razão prática, crítica sim a razão enlouquecida, a seus poços, causa das mesmas. A razão cria mitos que nos tiram os olhos. Derrubemos os seus monumentos, os seus palácios, os seus reinos. Salvemos a nossa espécie dessa loucura. Merecemos um mundo de plenitude, um mundo real poético. A revolução, ela será poética ou não será. Manifestemos um mundo real poético. Tudo é profundo e simples se o olharmos não com olhos
racionalistas, mas com olhos poéticos, e não gritar não à guerra, mas à luta pelo mundo, que é a causa de todas elas. As causas são os efeitos, as vidas são as ideias, assembleias, não compartimentos, com nomes estranhíssimos, não vozeiros. Só do alto de nosso livre voo podemos compreender as coisas e compreender-nos. Denunciemos esse delírio, convidemos todos os inocentes perdidos em suas vozes, que levam essa luta, todos perdidos entre as falsas verdades de seus terríveis ecos. O poético, não o político, conduz-nos à beleza, à plenitude, nos nossos limites e possíveis verdadeiros. A nossa consciência é que ilumina a beleza, a razão é que cega. Seus vozeiros, e a liberdade, o que é senão a luz da consciência? Sonhadores, poetas, a liberdade de pensar e de sentir é o ar, porque sem esse ar não há quem respire, não há quem seja, não há quem se salve. Não mudaremos sem ela. Sem ela, temos só palavras. Quem é que tem voz sem ela? Todos únicos, todos companheiros. Avante a coluna poética. Em nome da liberdade, em nome de todos os ingênuos, cavaleiros andantes, em nome da espécie, a conquista da terra prometida pelas nossas origens, pelos nossos sonhos, a conquista da inocência. Bravo! Então, poetas celesteiros, Correia, é chegada a hora de cantar. Não é chegada a hora de ir para a rua. Lembrou, né? Me lembrou aí, essa frase me lembrou. Essa música do Gil. Poetas, namorados, celesteiros, Correia. É chegada a hora de cantar, não me lembro mais. Talvez as derradeiras noites de luar. Foi quando o homem foi à lua, né? O Gil fez essa música. Enfim, esse grande poeta catalão nos deixou esse apelo, né, para que sejamos poetas, mais poetas do que politiqueiros, vozeiros, né? É uma tradução de um site português, então eles usam vozeira de vozeirão, né? São aqueles que berram, berram e depois você dá um susto neles, ele cai para trás. Então, pronto, ficamos aí. Conquista da terra prometida, né? Conquista dos nossos sonhos. E rua, fora Bozol. Vamos botar para fora esse desgraçado, derrubar essa praga. E amanhã a gente vai falar então do cerco. O cerco é o que é a armadilha, que é o neoliberalismo para a democracia. Nós caímos numa armadilha terrível. Então, obrigada, boa noite, beijo, se cuidem.